Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de estatística. Nessa aula vamos falar de decis, vamos falar dos decis. O que são os decis? Bem, vamos representar pela letra D. Então, os decis são pontos que dividem a distribuição em 10 partes iguais. Quer dizer, os decis dividem a distribuição em 10 partes iguais. Então, são pontos que dividem a distribuição em 10 partes iguais. Então, são separatrizes. Isso quer dizer, por exemplo, imagina que você tem uma distribuição de frequência e aqui vamos imaginar a curva de frequência. Então, você teria aqui um ponto que eu vou chamar de D1, que seria o primeiro decil. Antes do primeiro decil, você tem 10% dos dados. Aqui você teria outro ponto que eu vou chamar de D2, seria o segundo decil. Entre o primeiro e o segundo decil, você tem 10% dos dados. Repara que até o segundo decil, você acumula 20%. Aqui teria o terceiro decil. Entre o segundo e terceiro decil, você também tem 10% dos dados. E assim vai, né? Assim vai, pontinho, até o nono decil. A partir do nono decil, você também tem 10% dos dados. Então, os decis são pontos que dividem a distribuição em 10 partes iguais. Você observa que estamos dividindo em 10 partes iguais. Esses são os decis. Então, são 9 decis para dividir em 10 partes iguais. E para calcular os decis, nós vamos fazer uma fórmula muito semelhante à do quartil ou da mediana. Vamos chamar de DK e vamos calcular com a fórmula. LI é o limite inferior da classe que possui o késimo decil. Aqui eu vou colocar então aquele colchetes, eu tenho Kn sobre 10 menos a frequência acumulada anterior vezes o intervalo da classe que possui o késimo decil. Tudo isso dividido pela frequência absoluta da classe que possui o késimo decil. Então, com esta fórmula eu posso calcular os decis. É evidente que são 9 decis, então eu vou fazer o K igual a 1 para calcular o primeiro decil, o K igual a 2 para calcular o segundo, o K igual a 3, até o K igual a 9 para calcular o nono decil. A fórmula é muito semelhante à fórmula anterior, a fórmula do quartil. A única diferença é que nós calculamos aqui, Kn sobre 10. Na mediana era N sobre 2. E para os quartis é Kn sobre 4, para o decil Kn sobre 10. Vamos fazer um exemplo. Usando a distribuição anterior, aquela distribuição de salários mínimos, onde nós tínhamos 100 funcionários, e aqui a distribuição dos salários mínimos em classe. Eu quero calcular qual seria por exemplo, o nono decil dessa distribuição. Então, vamos calcular o nono decil aqui. Vamos calcular? Bem, aqui nós temos a distribuição dos salários mínimos. Nós falamos nos exercícios anteriores que para calcular as separatrizes, a gente sempre vai precisar calcular a frequência acumulada. Então, vamos acumulando as frequências. Abaixo de 2 salários mínimos, nós temos 20 funcionários. Abaixo de 4 salários mínimos, temos 20 mais 40, temos 60 funcionários. Abaixo de 6 salários mínimos, temos 60 mais 20, 80 funcionários. Abaixo de 8 salários mínimos, temos 80 mais 15, 95 funcionários. E abaixo de 100 salários mínimos, temos 95 mais 5, temos 100 funcionários. 100 funcionários. Bateu aqui? Bateu aqui. Agora, vamos calcular, por exemplo, o nono decil. Para calcular os decis, eu vou usar a fórmula, aquela fórmula que nós mostramos. O DK será o limite inferior da classe que possui o késimo decil
mais, aí como é decil, eu vou fazer Kn sobre 10, menos a frequência acumulada anterior, vezes o intervalo da classe que possui o késimo decil, dividido pela frequência absoluta da classe que possui o késimo decil. Nesse caso, nós queremos calcular o nono decil. Se eu quero calcular o nono decil, quero calcular o D9. Então, para isso, esse aqui é o nono decil. Eu vou utilizar esse K igual a 9. Então, vou fazer o K igual a 9 e vou calcular Kn sobre 10. Então, nesse caso, nós teremos o K é 9 vezes o N é 100 sobre 10. Aqui vai dar 90. Então, podemos descobrir qual é a classe que possui o nono decil. 90. 90 ultrapassou na penúltima classe na frequência acumulada. Então, você observa que o 90 atingiu aqui, ó, 95. Então, está nesta penúltima classe. Isso quer dizer que o nono decil está na classe que vai de 6 a quase 8. Aqui nesta classe você tem o nono decil, entre 6 e 8. Então, essa é a classe que possui o nono decil. Então, vamos pegar os dados dessa classe. Aqui você tem o intervalo da classe é 2. A frequência absoluta dessa classe é 15. A acumulada é 95. A anterior é 80. Então, vamos calcular. Então, a classe que possui o nono decil, a classe vai de 6 a quase 8. Então, o nono decil será D9. O limite inferior da classe que possui o nono decil. O limite inferior da classe é o 6. É esse 6 que está aqui. 6. Mas, agora você abre aqui, ó. Teremos Kn sobre 10. Calculamos o Kn sobre 10 é 90. 90. Menos a frequência acumulada anterior. A acumulada anterior dessa classe é 80. É 80. Vezes o intervalo, a amplitude dessa classe. Essa classe vai de 6 a quase 8. Então, a amplitude do intervalo é 2. Sobre a frequência absoluta dessa classe. A frequência absoluta dessa classe é 15. Então, nós teremos o nono decil será 6 mais 90 menos 80 dá 10, vezes 2 sobre 15. Isso quer dizer que o nono decil está dando 6 mais. Bem, nós temos 20 sobre 15. 20 sobre 15. Fazendo essa conta, o nono decil é igual a 6 mais 20 dividido por 15. 20 dividido por 15 vai dar, então, 1,33, por exemplo. Logo, o nono decil é igual a 7,33 salários mínimos. 7,33 salários mínimos. 7,3 salários mínimos. Este é o nono decil. Repare num detalhe, que nós teremos o seguinte. Uma observação. Quando você tem uma distribuição de frequência, você tem aqui uma unimodal, sempre para ficar mais simples. Você vai ter, então, o primeiro decil, antes dele ter 10%. O segundo decil, entre o primeiro e o segundo você tem 10%. O terceiro decil, entre o segundo e o terceiro tem 10%. E assim vai até o nono decil. O nono decil, que no nosso caso foi 7,33 salários mínimos. Depois dele tem 10%. Observe que quando ele chegar no quinto decil, vamos imaginar aqui que aqui você tem um quinto decil. Aqui é o quinto decil.
Observe que antes do primeiro decil você acumula 10% dos dados. Antes do segundo decil você acumula 20%. Antes do terceiro decil você acumula 30%. Isso quer dizer que antes do 50º decil você vai acumular 50%. Isso quer dizer que você tem o primeiro decil, antes dele, você tem 10%, antes do segundo 20%, antes do terceiro 30%, antes do quinto, aí você tem 50%. Portanto, depois do quinto, você também tem 50%. Logo, esse quinto decil, ele acumula em duas partes iguais. Portanto, ele é igual à mediana. O quinto decil é mediana. Mas se você olhar esse raciocínio, isso também vai ser a mesma coisa que o segundo quartil. Isso quer dizer, então, que a mediana, ela divide em duas partes iguais, o segundo quartil também divide em duas partes iguais, e o quinto decil também divide em duas partes iguais. Então já temos aqui uma observação interessante. Ora, o segundo quartil é o ponto que divide em duas partes iguais, é o ponto também que divide, é o ponto que é igual à mediana e também é igual ao ponto que é o quinto decil. Então, a mediana é uma separatriz, né? A mediana é uma separatriz que divide em duas partes iguais e pode ser calculada como segundo quartil ou também como quinto decil. Mas falta pouco para a gente acabar mais ou menos essa teoria. Faremos muitos exercícios legais, tá? Vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos falar dos percentis. Uma boa sorte, bons estudos e até o próximo encontro. Obrigado.